Um objeto misterioso no espaço, algo se aproximando da Terra, algo que não é um simples cometa, nem uma rocha perdida no infinito. Seu nome é 3I Atlas, um visitante interestelar que atravessou o vazio do espaço profundo e que, segundo observações recentes, já teria passado próximo de Marte. Mas o que realmente é o 3I Atlas? Um cometa? Uma nave? Ou talvez uma inteligência antiga vinda das estrelas, descoberto por telescópios automáticos de rede Atlas no Havaí, em julho de 2025. Esse objeto chamou a atenção de astrônomos do mundo todo. Seu brilho era diferente, sua velocidade incomum e seu comportamento completamente fora dos padrões conhecidos. A NASA classificou como um corpo interestelar, o terceiro já registrado na história, depois de Oumuamua e Borisov. Mas, com o passar dos dias, começaram a surgir relatos estranhos. Observatórios independentes e astrônomos amadores começaram a registrar luzes misteriosas ao redor do objeto, pequenos pontos se movendo em torno dele, como se estivesse voando em formação. Alguns pesquisadores afirmam que o 3I Atlas mudou de rota mais de uma vez, como se estivesse sentindo controlado. E o mais intrigante, em análises feitas por sensores espectrais, foi detectada uma grande concentração de níquel metálico puro. Isso já é raro em cometas naturais, que normalmente são compostos de gelo e poeira cósmica. O níquel indica algo diferente, algo que pode ter sido forjado, algo que pode ter sido construído, ou seja, não é um objeto artificial. Teorias começam a surgir. Será que o 3I Atlas é uma estrutura artificial? Será que estamos diante de uma nave disfarçada de cometa? Alguns afirmam que o objeto lançou pequenas sondas em sua passagem próxima a Marte. Essas supostas sondas se moveram de forma sincronizada, como se seguissem ordens vindas de um comando central. E se o 3I Atlas não estiver apenas passando? E se ele estiver observando? Há quem diga o silêncio das agências espaciais é intencional, que a verdade está sendo escondida para evitar pânico mundial. Mas cada vez mais as evidências apontam para algo extraordinário, algo que pode mudar tudo o que pensamos sobre nossa posição no universo, que não estamos mais sozinhos. O 3I Atlas continua vindo, e com ele vem o mistério. A pergunta que ecoa é simples, mas profundamente inquietante. Estamos sendo visitados? Ou não é apenas um cometa? Será que o 3I Atlas é um objeto artificial? Será que o 3I Atlas é uma nave alienígena disfarçada de cometa? Será que não estamos próximos de uma invasão alienígena iminente? Desde a aproximação do 3I Atlas em direção ao sistema solar, relatos estranhos começaram a surgir em fóruns de astrônomos independentes, canais de observações
e redes privadas de monitoramento espacial. Alguns afirmam ter detectado pequenos objetos se desprendendo do 3 Atlas. Esses corpos minúsculos pareciam seguir uma rota precisa, como se fossem controlados por algum tipo de tecnologia. Foram apelidados de sondas do 3 Atlas. E o mais curioso é que, segundo relatos não oficiais, algum dessas sondas teriam se dirigido em direção a Marte. Pouco tempo depois, imagens capturadas por satélites apontaram pontos luminosos na superfície marciana, exatamente na mesma área onde o 3 Atlas havia passado em sua rota anterior. Coincidência? Ou evidência de que algo foi deixado ali? Pesquisadores independentes afirmam que após essa passagem foram observadas mudanças estranhas na atmosfera marciana, como se algo tivesse interferido nela. Mas o que mais chama a atenção é o silêncio. Nenhuma grande agência espacial, nem a NASA, nem a ESA, nem o Observatório do Chile divulgou notas especiais sobre o assunto. Seria uma grande conspiração para ocultar o que está acontecendo? Silêncio total, nenhum comentário, nenhuma explicação. E isso, claro, alimentou ainda mais as suspeitas. Alguns teóricos afirmam que o 3 Atlas não é apenas um visitante, mas uma grande nave-mãe, capaz de liberar pequenas sondas de reconhecimento. Essas sondas teriam a função de observar, mapear e talvez preparar o caminho para algo muito maior que ainda está por vir. Outros especialistas acreditam que o 3 Atlas possa ser um objeto autônomo programado há milênios por uma civilização antiga e que agora se aproxima de sistemas habitáveis e anima suas funções de observação e transmissão. Há também quem veja ligação com o antigo mito dos vigilantes, seres celestes que, segundo tradições antigas, descem à Terra de tempos em tempos para observar a humanidade. Seria o 3 Atlas um instrumento desses seres, um mensageiro do espaço ou apenas um eco perdido de uma tecnologia extinta? Enquanto o público discute, as imagens reais são classificadas, os dados são removidos das plataformas públicas e qualquer menção direta ao objeto é rapidamente desacreditada. Mas a verdade é simples: algo está sendo ocultado. E quanto mais o 3 Atlas se aproxima, mais evidência fica que não estamos sozinhos. Talvez o verdadeiro segredo não seja o que o 3 Atlas é, mas quem o enviou. À medida que o 3 Atlas se aproxima da Terra, novas descobertas começam a intrigar até os cientistas mais céticos. Radiotelescópios de alta sensibilidade localizados em regiões remotas da Terra começaram a registrar algo incomum: sinais eletromagnéticos, ondas de frequência modulada, vindas exatamente da direção onde o 3 Atlas se encontra. No início pensaram que fosse interferência ou ruído gerado por satélites artificiais, mas com o tempo os dados mostraram um padrão, um ritmo,
uma sequência repetida. Não era aleatória, não era natural. Como o sinal UAU. Essas transmissões surgem em intervalos regulados, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar. O mais perturbador é que, quando analisadas em gráficos de frequência, as ondas foram desenhos geométricos precisos similares a sequências binárias. Alguns pesquisadores independentes afirmam que o sinal é uma tentativa de mensagem codificada. Mas mensagem de quem? E para quem? Há quem diga que o 3 Atlas está tentando se conectar com algo que já está aqui, que o sinal não é para nós, mas para outros receptores ocultos na Terra. Teóricos afirmam que pode haver sondas antigas escondidas, talvez deixadas em eras passadas, que agora despertam com a aproximação do 3 Atlas. Alguns chamam isso de arcas, de o despertar dos observadores, outros de a chamam dos antigos astronautas. A verdade é que ninguém sabe o que o sinal realmente significa, mas uma coisa é certa, ele existe e tem sido cuidadosamente filtrado das transmissões públicas. Estudiosos que tentaram divulgar gravações do sinal afirmam que seus vídeos foram derrubados, seus perfis apagados e seus equipamentos apreendidos por supostos agentes desconhecidos. Tudo isso apenas aumenta a dúvida por que tanto esforço para ocultar algo se fosse apenas ruído espacial. Talvez o 3 Atlas esteja tentando nos avisar, ou talvez esteja apenas anunciando sua chegada. De uma forma ou de outra, o som do espaço parece falar e o silêncio dos governos fala ainda mais alto. A pergunta agora não é mais se ele está vindo, mas o que acontecerá quando ele chegar. À medida que o 3 Atlas vai se aproximando da Terra, havendo um despertar da humanidade, a Terra inteira parece mudar. Há uma sensação diferente no ar, como se algo invisível estivesse despertando dentro das pessoas. Homens e mulheres do mundo todo começaram a relatar sonhos com luzes, vozes que falam em línguas antigas e pressentimentos de que algo grandioso se aproxima. As religiões agitam, os cientistas se dividem, os governos permanecem em silêncio. O povo sente alguma coisa dentro da alma humana, responde, como se o 3 Atlas não fosse um visitante distante, mas um espelho celeste mostrando à humanidade quem realmente somos. Muitos acreditam que o 3 Atlas não traz destruição, mas revelação, que sua presença é um chamado à consciência e ao despertar da humanidade, fazendo parte da transição planetária, uma chance de reconexão entre o homem e o divino. Alguns estudiosos espirituais afirmam que o brilho do 3 Atlas carrega a mesma energia vibracional descrita nas antigas profecias, uma luz capaz de acordar os escolhidos, aqueles que buscam a verdade além da matéria. Outros, porém, temem o contrário, dizem que essa luz é o início de uma grande separação, que o 3 Atlas veio para separar o joio do trigo, dividir o que é puro do que é corrompido, luz de um lado, trevas do outro. E nesse cenário de mistério e fé, a humanidade observa o céu com o mesmo medo, fascínio dos antigos profetas. Será que estamos diante de um novo começo? Ou do fim de uma era? Os evangélicos afirmam que poderia ser o famoso arrebatamento relatado
escrito na Bíblia, a aproximação dessa nave espacial seria Jesus Cristo, seu Salvador, indo buscar os seus escolhidos. O livro de Joel diz: mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Talvez o 13 Atlas não seja uma ameaça, talvez seja o anúncio, um lembrete celestial de que o plano divino segue seu curso. Mesmo quando o homem se esquece, o universo está falando, e o 13 Atlas é a voz que ecoa. Mas a grande pergunta é: o que está vindo em nossa direção? O silêncio do espaço guarda segredos que talvez o mundo ainda não esteja pronto para ouvir. Enquanto telescópios e sondas tentam compreender a origem do 13 Atlas, algo muito maior parece se desenhar diante da humanidade. Pesquisadores independentes têm levantado uma questão inquietante: por que os governos e agências espaciais estão tão silenciosos sobre o 13 Atlas? Porque as informações parecem surgir em fragmentos, sempre com versões diferentes, sempre com correções rápidas e discretas. Há quem diga que estamos diante de uma conspiração global de silêncio, um pacto entre potências para evitar o pânico mundial. Pois se o 13 Atlas não for apenas uma rocha espacial, se for uma nave alienígena, uma estrutura colossal de proporções inimagináveis, relatórios são oficiais sugerem que seu tamanho seria algo jamais visto antes. Estima-se que ele possa ter dezenas de quilômetros de comprimento. Alguns dados, ainda sem confirmação, apontam até 150 quilômetros de extensão. Isso o tornaria maior do que qualquer estrutura conhecida criada pelo ser humano. E se isso for verdade, o que seria capaz de construir algo assim? E por que estaria vindo em nossa direção? Se o 13 Atlas for realmente uma nave, então não estaríamos apenas diante de um evento astronômico, mas de uma quebra total de paradigmas para a humanidade, abalando todas as crenças e religiões do nosso planeta. O enigma do 13 Atlas. O tempo está passando e o 13 Atlas continua vindo, silencioso, implacável, cruzando o vazio do espaço, como se obedecesse a um propósito que ainda não compreendemos. Enquanto os telescópios também decifrar seus segredos, os poderosos tentam esconder o medo, e o medo do que está prestes a acontecer, pois talvez o que se aproxima não seja apenas uma descoberta científica, mas o início de uma nova realidade, uma invasão alienígena iminente. Uma realidade onde o homem não está mais sozinho, onde o desconhecido se torna visível e onde o Criador e as estrelas podem se encontrar frente a frente. As religiões, os governos, a própria ciência, tudo será questionado. Tudo sobre a nossa existência, de onde viemos, para onde vamos. O 13 Atlas é apenas um visitante ou pronúncio de algo muito maior? Será uma mensagem, uma advertência? Ou o começo de uma invasão alienígena? Fiquem com o questionamento.